Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro de dentro para fora. Eu gostaria, nesta oportunidade, já de antemão, agradecer a você por você estar sempre nos acompanhando. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Mensagem Edificante, aproveite o que você está assistindo, se inscreva, curta e depois você faça o seu comentário. Será de muita valia a sua participação e também a sua inscrição, porque fortalece a nossa página para que a gente possa atingir outros níveis dentro do YouTube. Então eu gostaria que você nos ajudasse. Mas é uma alegria de estar entrando diante de você para meditar, para refletir com você sobre a importância de se viver de dentro para fora. Eu gostaria, nesta oportunidade, falar sobre o que a Bíblia diz sobre a amargura. O que é uma raiz de amargura? O texto está em Efésios capítulo 4, versículo 31, 32, que diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. A amargura é um sentimento ruim, de sofrimento, de tristeza e também ressentimento. Assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na boca, algumas situações podem tornar também a nossa vida amarga. Guardar a amargura, nutrir, não é bom, porque tira a alegria da vida e causa ainda mais sofrimento. É verdade que todos nós passamos por tempos difíceis, mas há algumas coisas que nos afetam mais que as outras. A amargura pode surgir por causa de um acontecimento triste, como a morte de um ente querido, ou por causa de uma injustiça, como uma traição, ou algo ruim, como a própria injustiça que muitas vezes nós sofremos. Quando essas coisas acontecem, é comum sentir amargura, mas depois temos uma escolha: deixar a amargura crescer e contaminar nossa vida, ou lidar com a situação de maneira positiva, mudar o foco, aperfeiçoar a nossa forma de encarar. As consequências de uma vida amargurada são desastrosas, fazendo com que a vida ela se torne mais difícil de ser vivida. Quando deixamos a amargura tomar conta de nossa vida, ela estraga muitas coisas e pode levar a todo tipo de pecado. O problema é que a gente acaba pecando contra o nosso próprio corpo, porque vai trazendo debilidade, os sentimentos tóxicos acabam trazendo a própria toxina e acaba debilitando e acaba surgindo enfermidades orgânicas, físicas. Nós pecamos contra o corpo, e além de ser pecado, porque a Bíblia fala que nós não devemos guardar, não devemos manter uma raiz de amargura, um sentimento amargo, uma tristeza, uma angústia. Vejamos algumas consequências de quem nutre a amargura. Infelicidade. A pessoa só foca os pensamentos apenas nos momentos ruins da vida. São pessoas que é até difícil conviver, porque ela só sabe falar de coisas ruins, ela só sabe falar de momentos ruins, ela só sabe reclamar porque a vida não está boa, estou sofrendo muito, mas ela só vê só este lado. Então elas só focam apenas nos momentos ruins da vida. Nós sabemos, precisamos entender que a vida ela é revestida de várias situações
Existe o tempo, as estações do ano, e cada estação do ano existem as manifestações climáticas. São variadas, são variações climáticas que acontecem em cada estação do ano. E a nossa vida, ela está voltada também para esse tempo de estágio, de mudança comportamental, de coisas que acontecem que nós nem estávamos esperando. Mas acontece. Mas eu não posso ficar nutrindo apenas nos momentos ruins, ficar pensando nessas coisas, comentando essas coisas, ficar se martirizando com esse tipo de pensamento. Outra coisa, ingratidão. Quando a pessoa não aprecia as bênçãos de Deus, não valorizam as bênçãos de Deus, pensando apenas na amargura, naquilo que produziu a amargura, ela não consegue enxergar os benefícios de Deus em sua vida. Parece que ela dá uma demonstração que parece que está abandonada, que ninguém está olhando para, nem Deus está olhando para ela. Essa é a demonstração. Por quê? Porque ela está sempre com essa questão de ingratidão, ela está com essa questão de não reconhecer. Então, isso é muito ruim. Ódio é em decorrência de ser maltratado ou maltratada por alguém, produzindo atos de vingança e de maldade. A pessoa que nutre a amargura, ele passa a ser um mau influenciador ou uma má influenciadora por causa do amargor do coração. A pessoa busca então influenciar os outros a terem pensamentos negativos. Se você estiver num lugar onde estiverem sentadas, trabalhando, onde tiverem 10, 15, 20 pessoas, se uma pessoa tem um sentimento amargo, ele começa a influenciar pela sua forma de falar, pela sua forma de reagir, pela sua forma de se expressar, e daqui a pouco aquele ambiente está contagiado, está contaminado. As pessoas elas começam a ficar mal-humoradas, as coisas parecem que começam a não dar certo. Então eu preciso entender isso. Por causa de um comportamento amargo, a pessoa tem perda também de várias amizades. É complicado você viver com gente amargurada, com gente que sempre vê o lado ruim, sempre o lado negativo, sempre o lado desastroso, sempre ela só consegue enxergar as pedras, mas não consegue enxergar os livramentos mesmos com as pedras. Por causa da amargura na alma, a pessoa ela acaba buscando culpados, e sempre nessa busca ela inclui Deus, afastando-se assim dele, por se sentir zangado com ele e com tudo. Por causa de tudo isso, é muito importante tratar da amargura. Nossa vida não precisa ser definida pela amargura do passado. Aí você pergunta, como posso me libertar da amargura? Se você está lutando com sentimentos de amargura, saiba, você quer sair dela, Jesus pode lhe ajudar a ficar livre. Saiba que guardar a amargura do coração, ela é prejudicial para o organismo e, além disso, é pecado. Entenda que Deus não é o responsável por aquilo que você define e nutre em seu coração, por aquilo que lhe entristeceu. Ei, se precisasse de um exemplo de uma pessoa que teve todos os motivos para se sentir amargurado, injustiçado e nascido, nutrido uma raiz de amargura, era o próprio Cristo. Olha, ele veio para fazer o bem e sofreu muito perseguição, ele foi amaldiçoado, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi morto, ele foi crucificado. Mas mesmo assim, ele não nutriu esse sentimento de amargura, porque no momento lá crítico, quando ele estava na cruz, diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ele não nutriu a amargura. Eu preciso extrair coisas boas de momentos ruins, porque a tempestade, ela traz a água, ela traz a chuva, ela pode fazer alguns estragos, mas ela vai trazer também benefícios. Deus nos ama,
e sempre está pronto e deseja sempre conceder o perdão que contribuirá na restauração da sua vida a partir do seu interior. Eu quero te convidar a você pedir perdão a Ele e crer que Jesus é quem pode libertar a sua alma da prisão chamada amargura. Esse é o primeiro passo e é o mais importante. Depois, você precisa buscar um acompanhamento terapêutico que lhe ajudará a reencontrar o caminho de uma vida ajustada e equilibrada emocionalmente. Analisemos agora qual é a origem da sua amargura ou de uma pessoa que está amargurada. A amargura normalmente ela vem associada à falta de perdão. Alguém que você precisa perdoar? O perdão, ele promove a libertação da própria amargura que é angustiante. Eu te convido a você escolher a perdoar e largue o desejo da retribuição. Deixe o passado nas mãos de Deus. Ele está lá, Ele está aqui, está no futuro, no presente e no futuro. Observe que o apóstolo Paulo escreveu ao povo cristão em Roma. Romanos capítulo 12, versículo 17, 18, 19, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por fim, procure olhar para as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Apesar de todos os momentos difíceis que você tem enfrentado, as afrontas que talvez você tenha sofrido, as ofensas, os pré-julgamentos, mas isso são circunstâncias, mas saiba, isso não anula o que Deus representa, o que Deus é para você, o que Deus tem feito para você. Deus tem te abençoado apesar de tudo isso. Então, por favor, não se prenda a estas coisas que estão te fazendo mal. Não comece a nutrir esse tipo de sentimento de amargura. Você fica ressentido, você fica magoado, você fica entristecido, você fica angustiado e parece que a vida fica pesada para se viver. Mesmo com tudo que você tem passado, saiba que existem muitas coisas boas na vida que podem alegrar o seu coração, as pessoas da sua família, você que é pai, o seu filho, sua filha, sua esposa, seu trabalho, se você já tem netos, seus netos, olha quantas coisas que você pode aproveitar, que você pode desfrutar, são coisas boas da vida. A paz que Deus tem promovido, oferecido para você, que excede todo o entendimento, olha que coisa boa. O amor de Deus que Ele demonstra por nós, olha que coisa boa que nós temos e podemos desfrutar. A maior bênção que Deus dá a alguém é a sua doce presença. Se você ama Jesus, saiba que você nunca estará sozinho. E mais, você tem a promessa da vitória e também da vida eterna. Nos momentos de amargura, procure não se esquecer da maior alegria que é a salvação que Ele veio nos oferecer quando Ele esteve aqui neste mundo durante 33 anos, 3 anos de ministério. Ele veio com esse objetivo. Você pode estar se perguntando o que é uma raiz de amargura. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre a raiz de amargura, que é infecciosa e causa muitos danos e também muitos problemas. Hebreus capítulo 12, versículo 14, 15, 16, 17, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam
contaminados. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E essa passagem é muito significativa. O que é que esse prato de lentilha que Esaú propôs trocar, vender, por causa desse prato de lentilha, porque ele estava com fome? E as pessoas às vezes têm sede de vingança, têm fome de vingança, porque não, isso não vai ficar assim. E aí vende a bênção que é a primeira que é a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e a gente se desfaz, a gente vende, troca isso para uma satisfação egocêntrica, por causa do orgulho. Não faça isso. A raiz de amargura é uma atitude que resulta na pessoa uma vida amargurada. Para aqueles que estão próximos, ele começa a contaminar, começa a criar um ambiente pesado. Nesse contexto, o problema não é a amargura em si, mas o que a amargura causa. Esaú era o filho mais velho de Isaac, e por tradição, ele deveria ser o próximo líder da família e receberia uma bênção especial do pai. Porém, Esaú desprezou esse privilégio por estar com fome e vendeu o seu direito de filho mais velho a seu irmão Jacó por um prato de comida, um prato de lentilha. Ele achava que esse ato não era importante, mas lá, mais tarde, Jacó foi lá e recebeu a bênção especial do pai. Esaú ficou sem nenhuma bênção. Está lá em Gênesis 27, 33 a 35. Por ter perdido a sua oportunidade, então Esaú ficou muito amargurado e quis matar o seu irmão Jacó. Muitas pessoas, até às vezes frequentadores de igreja, desprezam o dom da salvação e continuam na imoralidade, prato de lentilha, em vez de viverem para Deus, procurando se santificar, continuam no pecado, sem remorsos, sem nenhuma vergonha, achando que depois vai ficar tudo bem, esse é só momento, eu sou fraco, eu sou assim mesmo, Deus sabe que eu sou frágil. Mas no fim, eles acabam perdendo a oportunidade de alcançarem a salvação. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O resultado será uma vida de muita amargura. Ei, nunca despreze o que Deus tem feito por cada um de nós, por você, pela sua família. A salvação implica uma mudança de atitude em relação ao pecado. Você não é mais uma pessoa companheira do pecado. Não podemos viver mais conformados, mas procuramos viver de maneira tal que venha a agradar a Deus. Nossos pecados, como a raiz de amargura, devem nos incomodar e que a nossa consciência possa sempre nos desafiar a mudar, a ter uma mudança, a agir de uma forma diferente. Se continuarmos no pecado achando que não tem problema algum, certamente vamos colher um fruto muito amargo em nossa vida. Então, depende de cada um de nós. Você sabe o que você precisa. Eu não sei. Eu só estou falando o que você precisa fazer. Você sabe. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, peço a tua bênção sobre o teu filho, sobre esses que estão atentos a este encontro, que a tua palavra, que é verdade, possa penetrar e que eles possam refletir e possam entender que aquilo que está dentro, que está sendo colocado para fora, está trazendo males, prejuízos para aqueles que estão
que lhe cercam, as pessoas que lhe cercam e para ele mesmo. Então, Senhor, que ele possa ter uma fonte saudável de paz, de alegria e de esperança. Eu quero abençoar em nome de Jesus. Amém. Eu sou psicanalista analista, eu sou psicanalista clínico, eu atendo aqui em São José do Calçado, no Laboratório Kashima, também na Clínica Viver Care. Eu atendo lá em Bom Jesus Tabapuana, na Clínica CIS. Se você precisar de um acompanhamento terapêutico, eu estou aqui e eu posso lhe ajudar. Aí você fala assim, mas como é que eu posso entrar em contato? Você pode mandar uma mensagem aqui, pedir assim, eu preciso conversar contigo, eu quero marcar uma consulta e eu vou estar entrando em contato com você. Você me encontra aqui no YouTube, você me encontra no Telegram, você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook, você me encontra no WhatsApp, tá? Eu sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida. Então até a próxima semana, quando nós retornaremos com o nosso encontro de dentro para fora.